E já que o JP Conecta vai debater segurança nas cidades, tecnologias e, sobretudo, nesse aspecto da segurança, a gente vai seguir falando sobre segurança pública nessa reta final do Linha de Frente. Um relatório da Universidade Federal Fluminense apontou falhas investigativas na primeira fase da Operação Escudo aqui em São Paulo. De acordo com esse estudo, em 90% dos casos, a remoção dos corpos ocorreu sem necessidade, já que as vítimas chegaram mortas aos hospitais e não receberam atendimento médico. Quando o corpo é retirado do local do crime, o trabalho da perícia fica prejudicado. O grupo analisou 20 mortes e em 10 delas houve remoção do corpo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que todas as ocorrências de morte durante a operação são rigorosamente investigadas pelas polícias civil e militar, com o acompanhamento das corregedorias, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O órgão disse ainda que todo o conjunto probatório apurado no curso das investigações, incluindo as imagens de câmeras corporais, foi compartilhado e o trabalho policial segue em segredo de justiça. Levante a mão quem quer começar a falar sobre isso. Eu acho que eu posso falar rapidamente. Fique à vontade. Pincelar, né, essa questão, pegando um gancho do que a própria professora Carla falou aqui anteriormente, quando ela estava fazendo uma análise mais profunda do orçamento federal. E ela menciona o dado alarmante que 0,02% deste orçamento federal trilionário é apenas para a segurança, apenas 0,02%. Aqui em São Paulo, eu faço um gancho com a nossa cidade, que a gente fala daqui, 1% do orçamento bilionário da cidade, de 111 bilhões, é para a segurança pública. E aí, a gente relata essa falha em operação. E diz muito de como é tratada essa questão de segurança e a falta prioritária de investimento que isso tem nos governos da principal cidade do país, no governo federal. Ainda parece não haver o olhar atencioso e cauteloso que as autoridades deveriam ter para o assunto. Porque, veja, eu falo principalmente da própria GCM aqui da cidade de São Paulo e eu trago aqui o caso de exemplo. A gente tem uma Guarda Civil Metropolitana extremamente competente, muito bem treinada, mas que, infelizmente, é sobrecarregada de atividades. Não recebe a valorização que tem que receber. A cidade não tem o aparato necessário em termos de números efetivos de guardas nas ruas. Grande parte dessas guardas, da Guarda Municipal que a gente tem hoje em dia, ela está dentro dos escritórios, ou seja, ela não está rondando a cidade. Então, acredito que isso é um problema epidêmico do nosso país, de não dar o aparato, o investimento que as forças de segurança precisam, e acontece esse tipo de falha nas operações, o que prejudica toda a discussão, toda a investigação do que aconteceu, e o resultado fica que a população fica à mercê da criminalidade, que é o que está acontecendo ultimamente. São Paulo, repito, 1% do orçamento é para segurança. E segurança é a principal preocupação do munícipe aqui da cidade e, enfim, as autoridades continuam não dando a prioridade que deveriam. Luana. Essa operação, só para entender, assim, né, de onde ela veio, foi desde o ano passado, de julho de 2023, depois da morte de um PM, em um confronto, houve a instalação dessa operação na Baixada Santista para que houvesse ali uma investigação desses crimes e uma repreensão maior da atividade criminal naquela localidade, que é uma localidade que a gente sabe que é extremamente violenta, tem ali muitos grupos, né, de crime organizado, organizações criminosas atuando, tráfico muito grande, né, atividade de tráfico de drogas muito grande naquela região, e é uma região também que a gente já teve ali indícios de participação das organizações criminosas em atividades políticas também, que já foi discutida aqui em diversos momentos nas nossas mesas, como uma grande preocupação da forma como esses crimes estão se alastrando naquele local. Eu super concordo com o que a Maria disse, a gente precisa sim de maiores investimentos nessa área. Não só no estado de São Paulo, mas no país inteiro. Sim. A gente tem um déficit, né, uma redução, inclusive houve nesse orçamento agora desse ano, de recursos para a área de segurança pública, enquanto a gente vê uma escalada dos crimes. Então, eu acho que é importante dizer que, apesar da gente ter aí, né, uma série de questões em relação à forma como essas operações são instaladas,
Essa é uma temática muito crítica, muito grave, que nós estamos enfrentando. Todos os dias aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem visto casos cada vez mais difíceis, mais complexos em relação à segurança pública. As operações, elas têm que ser feitas, obviamente que com todo cuidado, seguir, né, ao máximo aí o que se preconiza em relação à segurança, a forma como elas são envidadas, violência e, obviamente, incorrer a excessos. A gente não espera que isso aconteça, não quer que isso aconteça, mas, infelizmente, o contexto, sim, está muito exacerbado. Eu vi aí algumas declarações, tanto das pessoas que participaram da operação, quanto do governador, né, aqui do estado de São Paulo, dizendo que, infelizmente, esse tipo de operação tem os seus desdobramentos naturais ali, da forma como está sendo o contexto, né, no momento da operação. E que não deve, né, e que eles vão esclarecer cada um desses crimes, desses desdobramentos de mortes e da forma como os corpos foram retirados, como a Lívia trouxe aqui. É importante que seja elucidado, seja esclarecido. Nós estamos falando de vidas, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma alta enorme na criminalidade, que operações que sejam implementadas com sucesso vão ser cada vez mais bem-vindas. Falando em segurança, ou a falta dela, em São Paulo, a Polícia Civil investiga o homem que atacou mulheres na zona leste aqui da capital. A identidade dele ainda não foi revelada pela polícia e ele ainda não foi localizado. E até o momento, já são 7 vítimas que registraram um boletim de ocorrência. O carro do criminoso foi encontrado e dentro do veículo tinha uma faca e também uma chave de fenda. Agora, Jess e Carla, para a gente fechar, começando com a Jess. Quem está nos acompanhando por imagens, olha só a audácia desse criminoso. Ele simplesmente para o carro perto da mulher que está aguardando o ônibus no ponto e vai arrastando a mulher para o carro. Calmamente, a mulher saiu correndo. E me parece, pela imagem, que nesse caso ele desistiu de ir atrás da mulher. O que leva um ser humano, se é que a gente pode chamar de ser humano, a achar que tem o direito de fazer isso, Jess? Fácil essa impunidade no Brasil. Aqui o bandido faz a festa, faz a farra e aí esse tipo de situação acontece. Isso é lamentável. E isso não é discursinho só não. Muita gente fala, mas a gente tem que ver. Não, isso é fato, é impunidade. Nós tivemos oportunidade mais cedo de conversar com o delegado do caso e ele mesmo falou, o sujeito tem passagem pela polícia. O sujeito já foi autuado aí por situação, condenado por situação de sequestro, por vários delitos. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa, por que não ficou na cadeia? Porque se tivesse ficado na cadeia, não estava colocando a mulher em risco. Falamos muito sobre liberdade. A liberdade minha e de minhas colegas aqui, de andar por São Paulo e não ser assediada, quase sequestrada por um bandido dessa categoria aí. Nós precisamos olhar para isso, nós precisamos endereçar a questão da impunidade no Brasil. Porque o cara vai à luz do dia e faz isso, ele não vai achar que vai ser pego. E se ele for pego, às vezes ele até faz a continha, 2, 3 aninhos lá, vale a pena pelo crime que eu vou cometer, pelo estupro e pela situação que eu vou cometer. Então a gente precisa ter penas mais duras ou não vai funcionar. Fiscalização, penas mais duras e educação? Sim, sem dúvida nenhuma. E, além de tudo, uma teia protetiva nossa. Se você olhar na rua e ver uma mulher em qualquer situação, meta a colher. Porque se você olhar os dois, ele pegando ela, você pode achar que é um casal discutindo. Olha, vê, alguém está precisando de ajuda? A gente precisa se unir numa situação, porque já que não tem segurança, que é algo difícil, o orçamento a gente acabou de discutir aqui, a gente tem que juntas começar a fazer um movimento para coibir esse tipo de situação. Ou a gente vai ter que começar a lutar jiu-jitsu também, o que é uma boa É importante, técnica, é importantíssimo. Boa, Carla, gostei. Agora, 3h59. Infelizmente, o Linha de Frente Bancada Feminina termina aqui. Muito obrigada, meninas, pela companhia hoje, pelas discussões. Prazer, uma honra. Prazer. Muito obrigada a você pela audiência. Agora é hora do Evandro Cine. Agora é hora do 3 em 1. Evandro, boa tarde. Valeu, Lívia. Um abraço para você e para todas aí do Linha de Frente. Que bom acompanhar vocês assim, lado a lado.